De volta com Bastidores do Poder e as principais notícias do dia. Vamos rapidamente aos Estados Unidos falar com o Henrique do Vale. Nosso homem lá na América está a postos, porque tem o seguinte assunto. Um dos jornalistas investigativos mais famosos dos Estados Unidos vai publicar um livro sobre a vida angustiante dentro da Casa Branca, sob o comando de Donald Trump. Oi, Henrique, vem bomba por aí? Boa tarde. Pois é, bomba vem todo dia, né? Fica fácil da gente poder trabalhar nesse meio, tendo o presidente Trump ajudando a gente nas notícias. Pois é, na verdade é o seguinte, Carl Bernstein, que por sinal é uma pessoa que muita gente conhece na época do presidente Nixon, ele foi um dos responsáveis de acabar abrindo para o mundo inteiro o escândalo que o presidente Nixon fez durante o governo dele, grampeando, né, as chamadas telefônicas para saber o que estava acontecendo. Pois é, na verdade, ele resolveu agora também, durante esses últimos 19 meses, coletar uma série de informações. São entrevistas que o presidente deu, as pessoas ligadas ao presidente, funcionários da Casa Branca, justamente coletando informações para desenvolver um novo livro. E esse livro será lançado logo mais no dia 11 de setembro, uma data assim que todo mundo para, né, no caso, por causa do atentado, mas é uma data muito importante aqui nos Estados Unidos. E esse livro será chamado, só para você ter uma ideia, Fear, Trump in the White House. Traduzindo ao pé da letra, medo, o presidente Trump na Casa Branca. Então, essa notícia foi, inclusive, passada para a mídia justamente hoje, onde a editora resolveu já começar a propaganda desse livro e vai trazer, inclusive, algumas informações sobre a forma que o presidente Trump usa, no caso, para poder tomar suas decisões. Então, assim, muita gente na Casa Branca, quando sair esse livro, com certeza não vai ficar muito feliz. Mas, no caso, o Bob Woodward, que é um jornalista que tem aquela raiz, né, de poder mostrar para o público o que acontece realmente dentro do governo americano, vai com certeza expor uma série de coisas que vem acontecendo nesse governo do presidente Trump. Bom, Henrique, boa tarde primeiro para você. Boa tarde. E o Trump, ele agora tá amaciando pro lado do Irã e tudo mais. Como é que os norte-americanos estão vendo isso daí? Nós aqui do lado de baixo do Equador, a gente tá achando que isso daí é tática. Primeiro ele foi para cima do Kim Jong-un lá, falou que ia ter uma guerra, ia matar, sufocar, não sei o quê. E aí depois, lua de mel com o cara. Do Irã, a mesma coisa. Agora, mas como que o americano está vendo isso, Henrique? É aquela história, Zezé. Você sabe muito bem que ele chegou a conversar com o presidente norte-coreano. No encontro com os dois, o presidente norte-coreano disse que, inclusive, ia diminuir, no caso, a produção nuclear. No caso do Irã é a mesma coisa, o presidente Trump inclusive disse que poderá conversar assim, sem problema nenhum com o líder do Irã, assim como ele fez com o presidente norte-coreano, mas aquela história, né? Eles sempre conversam em portas fechadas, então a gente nunca fica sabendo realmente o que acontece nesses encontros. É uma questão que as pessoas que trabalham ao lado do presidente Trump, inclusive os democratas, estão querendo saber realmente o que foi conversado, não só com o líder norte-coreano, como também com o Putin, e se acontecer um diálogo novamente, ou melhor, um diálogo com o líder do Irã, a mídia e o governo também vão querer saber o que acontece nessas conversas, né? Inclusive, falando no próprio líder coreano, existe uma notícia hoje, inclusive, que esquentou as principais emissoras de TV aqui nos Estados Unidos, com relação ao fato do governo norte-coreano ainda estar produzindo armamentos nucleares. Você sabe, inclusive, que houve uma conversa com o presidente Trump dizendo que, na verdade, eles iriam acabar com esse projeto. Porém, segundo a inteligência americana, algumas dependências onde são produzidas isso continuam a existir. No caso, mostraram algumas imagens dizendo que algumas instalações foram destruídas, mas o fato é que a inteligência americana, através das imagens do satélite, ainda vê que está havendo uma movimentação com relação a isso. Uma coisa muito importante, inclusive, que foi determinada, foi que existe a produção de um míssil que tem como se diz, um combustível líquido, né, que está sendo, inclusive, produzido agora, mas é um míssil que não tem perigo diretamente aos Estados Unidos. Mas o fato é que o plano que o governo norte-coreano
possui hoje em dia, que é a parte fundamental para manter o sucesso do regime, continua. Então, é aquela história, o presidente Trump usa a sua conta no Twitter para dizer que a Coreia está diminuindo, está eliminando, no caso, esse projeto, né, de armamento nuclear, mas a inteligência americana vê de uma outra forma. Então, é aquela história, a gente nunca realmente sabe o que está acontecendo na cabeça do presidente Donald Trump. Henrique, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Deixa eu te perguntar tudo jóia. uma outra coisinha de uma notícia que saiu em relação ao presidente dos Estados Unidos, que ele deve ampliar o valor da taxação lá em cima dos produtos chineses, porque saiu uma conversa que ele taxaria em 10% e agora ele já está ameaçando em 25%, o que equivaleria a pelo menos 200 bilhões de dólares em produtos importados da China. O que você tem a falar para a gente sobre isso? Vai piorar ainda mais as relações com Pequim? Eu acredito que sim. Muitos economistas acham que essa medida não é uma medida que deveria ter sido tomada. E a gente, inclusive, aqui já começa a sentir o resultado dessas tarifas. Só para você ter uma ideia, os próprios refrigerantes já está mais caro. O alumínio, assim, produtos essenciais para a produção americana já está ficando mais caro. E aquela história, ele quer entrar nessa guerra comercial com a China, mas ele... Ao meu ver, inclusive, e o que a gente tem visto, inclusive, nas reportagens por aqui, é que ele toma essas decisões de uma forma assim, sem pensar muito nas consequências. Então, assim, muitas empresas, no caso, estão pensando, inclusive, de fazer com que as suas fábricas voltem para o México e algumas delas até para a China. Então, assim, é uma coisa que a gente... às vezes não acredita muito nas decisões que ele toma, mas é uma coisa real, é uma coisa que a gente já está sentindo no bolso aqui. Henrique, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Uma boa tarde. Boa tarde, grande abraço. Bom, e brigar com a China não é fácil, né, gente? Não. Você brigar com a China, porque além da potência do poder todo, a China compra muito e exporta muito. E tem também unidades fabris do mundo inteiro lá por conta da mão de obra barata, aquela história que a gente sabe. Então, um parceiro comercial como a China é o que todo mundo quer. O que estão falando é que ele vai anunciar isso hoje, Zezé, essa história da taxação aí de 25%. Será que ele toma essas decisões, Zezé, da cabeça dele ou existe um comitê, auxiliares? Não, eu imagino que haja comitê, uma né? avaliação. O problema é que depois o governo tem que apagar esse incêndio, né? Quando dá um rolo, tem que ir aí correr, falar, não era bem isso, a imprensa interpretou mal, não sei o quê. E aí vai... É um problema. Eu acho bastante complicado o jeito que o Trump ele se posiciona e isso depois, sabe, de ir para cima e depois recuar, né? Recuar. Ele fez isso com a União Europeia também, agora, né? Agora está falando mais manso com eles. E eu acho que uma hora dessa ele vai falar mansinho com a China. Eu tenho quase certeza disso. Vamos esperar. Eu também acho isso também. Quando o negócio chega ao pescoço, ele fala, não era bem isso.